Jesus Cristo, pelo teu Santo Espírito, pela preciosa obra que o Senhor fez e faz e farás. Agradecemos que o Senhor nos preparou também este momento. Para nós, Senhor, é um grande privilégio poder estar aos teus pés. Nós confiamos, Senhor, inteiramente a tua graça e pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que o teu Santo e Precioso Espírito possa nos fortalecer a cada um no homem interior, nos afirmar na tua graça e na tua presença, no poder glorioso do Senhor para viver para o Senhor. Guarda-nos sobretudo de nós mesmos, de nossa ruindade e também de nosso inimigo. Deixamos tudo isto nas tuas preciosas mãos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos abrir as Bíblias nossas no capítulo 3 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos, com a ajuda do Senhor, fazer o seguimento desta leitura. E estamos diante do Senhor confiando que o seu Santo Espírito vai ressaltar a vida da sua palavra para nós. Que Ele nos guarde de passar voando por acima da palavra. Que Ele nos conceda na sua graça penetrar no sentido e no próprio espírito da palavra, porque a palavra de Deus é vida e é espírito e nos dá vida. Tínhamos considerado os capítulos 1 e 2, obrigado, irmão, onde Paulo fala do propósito eterno de Deus, do lugar de Cristo central nesse propósito, do lugar da igreja co-herdeira com Cristo, no centro com Ele, do propósito do coração de Deus. E também estivemos vendo no capítulo 2 as provisões suficientes de Deus para que este propósito de entregar a seu filho uma esposa possa ser atingido. Então seu filho veio, nos amou de tal maneira que nos deu vida, com ele nos crucificou, juntamente com ele também nos ressuscitou, e juntamente com ele, que está sentado à destra do Pai, nos sentou também a nós, porque nós estamos unidos a Cristo no Espírito. Estamos misturados com Ele, entrelaçados. Nosso Espírito se fez um com o seu Espírito, porque Ele veio fazer isso. O grande e o Altíssimo veio aos pequenos se fazer um conosco, em nosso Espírito. Estamos unidos àquele que está sentado nos lugares celestiais. Aquele que passou pela morte e nos passou pela morte. Aquele que ressuscitou e nos ressuscitou. Aquele que se assentou nos lugares celestiais e nos assentou nos lugares celestiais. E aí estamos, pela simplicidade da fé que a sua palavra e o seu Espírito nos tem dado. Graças a essa provisão de Deus, podemos entrar então na edificação do seu corpo. E nesta epístola, ele começou a falar muito de Cristo no corpo. Começou a falar da plenitude de Deus em Cristo e num corpo. Começou a falar da cidade de Deus, da família de Deus, do santuário de Deus.
E hoje, no capítulo 3, vai continuar falando também do mistério de Cristo, que é a igreja. Quando escutamos essa palavra, o mistério de Cristo, às vezes pensamos que a igreja não tem nada a ver. Como vai falar do mistério de Cristo e vai falar da igreja? Mas Deus, quando fala do mistério dele, fala de Cristo. E Cristo, quando fala do mistério dele, fala da igreja. E isso que vamos estar vendo a partir do capítulo 3. Então, eu rogo aos meus irmãos fazer seguimento da sua Bíblia. Com os olhos do corpo e do entendimento, você vai seguindo a sua Bíblia. Mas seu espírito está na presença do Senhor, para que ele possa usar a Bíblia e falar. Amém? Para nós. De novo começa Paulo com esta expressão que já usou no capítulo 1, verso 15. Por esta causa. Depois, no verso 14, falará de novo. Por esta causa. A causa de Paulo é a causa de Deus. Todas as coisas, o Deus de amor eterno, faz por uma causa. Ele tem uma causa. Tudo que Deus faz, o Pai faz porque Ele ama seu Filho. E ama também as suas criaturas, e ama a igreja. E tudo que Ele fez tem como objetivo Cristo e a sua igreja. E essa é a causa de Deus. E essa é a causa de Cristo. E também chegou a ser a causa de Paulo. Estamos confiando que também será, se já não é, a nossa causa. Por esta causa. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se considerava prisioneiro de Nero, não. Foi Nero que colocou na prisão. Mas ele acha que foi por causa de Cristo. Ele está tranquilo. Ele não se chama prisioneiro de Nero, se chama prisioneiro de Cristo. Ele sabe interpretar as suas circunstâncias. Graças a Deus que Paulo escreveu estas cartas na prisão. Quizá fora da prisão não teria tanto tempo. Estaria muito preocupado, pregando, aconselhando, viajando, edificando as igrejas. Mas o Senhor lhe deu tempo para outras igrejas. Lhe deu tempo também para nós. Por isso ele era prisioneiro de Cristo, não de Nero. Por amor de vós, gentios. Porque se ele vivesse sua vida privada, ele não teria estes problemas. Mas ele esteve disposto, e nós também temos que estar dispostos a qualquer problema, com tal que seja producente para a causa do Senhor. Prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da economia da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Aqui fiz a tradução da palavra dispensação. Porque aqui a palavra no original grego é oikonomia de novo. Já encontramos essa palavra no capítulo 1 e encontramos ela de novo aqui. Oikonomia, a economia de Deus. A economia da graça de Deus. Algumas pessoas traduzem administração. Irmãos, não é uma coisa gloriosa que exista algo chamado administração da graça? Que Deus tenha graça no seu coração e Ele tenha a sua maneira de fazer chegar a sua graça a nós. E nós fomos atingidos por essa administração. A administração da graça de Deus chegou a nós. Nos tocou e nos ressuscitou. Amém? E fala aqui,
se tendes ouvido a respeito da economia da graça, da dispensação ou administração da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Deus confiou esta economia a este econômico, a este trabalhador, para com os gentios. E disse, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. E aqui Paulo começa a usar essa expressão que usa muitas vezes nas suas epístolas. O mistério. Já no capítulo 1 ele já falou do mistério da vontade divina. Aqui vai falar do mistério de Cristo e da economia divina. No capítulo 5 vai falar também do mistério de Cristo, a igreja, e o mistério do matrimônio. Todos esses mistérios são parte do grande mistério de Deus em Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. O mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha que frase significativa esta. O próprio Paulo nos está dizendo qual foi o assunto que ele escreveu. Porque às vezes nós não lemos o que ele escreveu. Às vezes lembramos algumas coisas e alguém pergunta, irmão, qual é o assunto de 1 Coríntios? Ah, parece que é o assunto aquele do véu e aquelas coisas assim isoladas. Parece que não pegamos o assunto essencial da carta. Qual é o assunto de Tessalonicenses? Qual é o assunto de Efésios? Ah, sim, lá em Efésios, que tem aqueles mandamentos que as mulheres têm que obedecer os maridos, essas coisas assim. Esse é o assunto. Esse é o assunto de Efésios. Esse é o assunto dos escritos de Paulo. Qual é o assunto dos escritos de Paulo? Diz que há pouco ele escreveu resumidamente acerca do mistério. O assunto de Paulo é o mistério de Cristo. Paulo fala muitas coisas e tem alguns mandamentos que agora, depois de falar das provisões, pode falar de mandamentos que nascem da nova natureza. Mas ele está falando centralmente de um assunto que ele chama o mistério de Cristo. Aqui falou só o mistério, mas no próximo verso vai falar que esse mistério de Cristo. Esse é o assunto do que Paulo escreve. O que está no coração de Paulo é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. São muitas palavras, toca muitos temas, mas todos esses temas estão relacionados num foco. E esse foco é Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é o conteúdo do mistério de Cristo. Vamos ver, vamos ler, vamos continuar lendo Paulo. Então ele diz assim: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, que estamos fazendo agora, estamos lendo, quando lerdes, podeis compreender, que o que temos que compreender das leituras de Paulo? O meu discernimento no mistério de Cristo. Amados, o mistério de Cristo precisa discernimento. Discernir é poder olhar detrás das aparências. É poder pegar a realidade íntima do assunto. Isso é discernir. Ele usa a mesma expressão em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala que alguns irmãos, quando estão tomando da ceia do Senhor, participando do pão e da copa,
não discernem o corpo de Cristo. E por não discernir o corpo de Cristo, a realidade do próprio Cristo, que se deu como pão a um corpo. O Cristo real incorporado num corpo. E por isso tem alguns enfermos, alguns frágeis, fracos, e alguns até dormem antes de tempo. Alguns até têm morte prematura, porque não discernem o corpo de Cristo. E aqui Paulo fala do discernimento no mistério de Cristo. Discernimento para poder ver detrás das primeiras aparências e ver a realidade interior. E então sigue falando do mistério de Cristo e diz: o qual, o mistério de Cristo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Agora é o tempo do Novo Testamento. Agora é a era da graça e da igreja. E agora, na era da graça e da igreja, o mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer a outras gerações, agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Há uma revelação especial que caracteriza o ministério dos apóstolos e dos profetas. Hoje em dia já virou uma moda muitas pessoas se autotitular apóstolos. Mas muitas pessoas nem têm ideia do mistério de Cristo. Às vezes organizamos coisas, fazemos muitas coisas religiosas, muitas atividades que nada têm a ver com o mistério de Cristo. Mas no Novo Testamento, a revelação especial que é própria do Novo Testamento, que foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento pelo Espírito, essa revelação é o assunto de Paulo. Qual assunto? Qual revelação? O mistério de Cristo. Esse é o assunto. E agora no verso 6 vai sintetizar qual é o mistério de Cristo, porque até agora vim falando só preparando a mesa, colocando o pano, colocando o prato, colocando a colher, mas ainda a sopa não está aí. Nossa sopa está aqui, no verso 6. A saber, agora sim, chegou. Qual é o assunto do mistério de Cristo? Uno pensaria, bom, se está falando do mistério de Cristo, bom, ele era o Filho de Deus, que estava com o Pai, através do qual Deus fez todas essas coisas. Né? Não foi esse Cristo que se humilhou, se esvaziou, na Virgem Maria ele tomou forma de servo, veio como homem, morreu na cruz, ressuscitou e subiu. E nós paramos aí. Nós paramos aí. Quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós paramos aí. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo disse: como um corpo tem muitos membros, assim também nós falaríamos a igreja. Claro, é a igreja que tem muitos membros, mas Paulo fala, assim também Cristo. 1 Coríntios 12, 12, Paulo está falando que Cristo é como um corpo que tem muitos membros. Paulo, você não está indo muito além? Não seria melhor falar a igreja? Mas o Espírito Santo inspirou bem a Paulo. Não, Paulo, você já falou da igreja em outro lugar, agora vai falar. Cristo é como um corpo que tem muitos membros. O mistério de Cristo abrange a igreja. E não é outro Cristo. É o mesmo Cristo da eternidade,
o Cristo da criação, o Cristo da revelação divina, que revela Deus, o Cristo da encarnação, o Cristo da vida humana perfeita, o Cristo da expiação, da crucifixão, da ressurreição, da ascensão, da intercessão. Ele é o mesmo Cristo que é em nosso espírito. É o mesmo Cristo que se forma em nós. É o mesmo Cristo que edifica a sua igreja. É o mesmo Cristo. Houve uma primeira cena no plano de Deus, que teve que ver com a cabeça. E ele já cumpriu o seu ministério terrenal, mas agora ele está cumprindo um ministério celestial. Ele ascendeu, ele é rei, ele é advogado, ele é mediador, e ele enviou o seu Espírito. E ele veio a nós, através do seu Espírito, a morar dentro de um só corpo. E esse corpo de Cristo é parte do mistério de Cristo. E aqui no verso 6, vim falando que o assunto dele é o mistério de Cristo e que foi revelado aos apóstolos, os profetas do Novo Testamento pelo Espírito, mas o verso 6 fala, a saber, leia comigo, por favor, o verso 6. Qual é o mistério de Cristo? A saber, que os gentios, bom, aí estamos nós, são muitos, são co-herdeiros, membros co-herdeiro, membros de quê? Membros de quê? Nós éramos gentios, nós agora somos cristãos, somos filhos, somos membros de quê? Do mesmo corpo. O mistério de Cristo fala que existe um corpo de Cristo com pessoas que eram judeus, mas também eram gentios e agora são membros do mesmo corpo. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, é parte do mistério de Cristo. Diz aí, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, que o Evangelho de Deus é um meio usado por Deus para edificar um corpo para seu Filho, o corpo de Cristo. Somos co-herdeiros, somos membros, somos coparticipantes por meio do Evangelho. O Evangelho é o meio usado por Deus para nos fazer membros do corpo de Cristo. Essa é a plenitude que falava no capítulo 1, o corpo, a plenitude, e a família, a cidade, o santuário que falava no capítulo 2, e agora é o mistério de Cristo no capítulo 3. E sigue falando, do qual, do corpo de Cristo, fui constituído diácono. Paulo usou aqui a expressão diácono, assim está no grego, diácono. Não, Paulo tem que usar algo melhor, mais grande. Nossa palavra diácono é servente. Nós gostamos daqueles nomes importantes, mas Paulo não teve importância se colocar como diácono. Mas diácono do mistério de Cristo, diácono do corpo de Cristo. Amado, você a quem está servindo? Qual é a origem e a esfera e a meta do seu serviço? Qual é a esfera do nosso ministério? Nós somos membros do corpo. Nosso trabalho tem nascimento em Cristo na esfera do corpo.
E a função é para a edificação desse corpo. Paulo é ministro do corpo, constituído para edificar o corpo. Aqui Paulo vai falar coisas profundas de uma maneira muito simples. Este verso 7 é riquíssimo. Este verso 7 é totalmente orgânico, totalmente espiritual. Porque nós, às vezes, no mundo de fora, você me compreende que estou falando do mundo de fora, no mundo da naturalidade, às vezes nós fazemos coisas, às vezes nós organizamos alguns assuntos com boa intenção, e Deus compreende. Mas aqui Paulo está falando que a edificação do corpo é algo interior, é algo que provém da vida de Cristo amadurecendo em nós. Ela já é madura, vamos falar melhor, nós amadurecendo na vida de Cristo. Então diz assim, vamos ler com cuidado o verso 7. Do corpo de Cristo fui constituído diácono, o servidor, o ministro. Essa palavra ministro nesse sentido bem servil, bem baixinho. Ministro, aquele que lava os pés, aquele que coloca aquele diantal aqui para servir. Que não, ministro, não só ministro, mas ele falou diácono, servidor, servente. Bem? Dice, fui constituído ministro do corpo, do qual, irmão, cada irmão, membro do corpo de Cristo, cada servidor de Deus, é servidor no corpo e do corpo. Nosso serviço foi constituído num corpo. O objeto dos nossos olhos é servir o corpo, não servir somente a ele mesmo ou a cabeça só. Os membros são úteis quando estão no corpo, quando estão ligados ao corpo e servindo ao corpo como corpo. Se você vai pela rua e encontra uma mão na esquina, oh meu Deus, pode ser muito bonita, mas você não quer nem olhar. Que a mão tem que estar no corpo. Quando a mão está no corpo, agora sim. Mas uma mão na esquina, uns olhos verdes bonitos num prato. Os olhos bonitos têm que estar no corpo. A mão tem que estar no corpo. Cada um de nossos ministérios, ou serviços, ou funções, são funções constituídas pela vida de Cristo no corpo. E são para servir a Cristo no corpo. Nunca permita que o seu serviço espiritual seja reduzido a algo menor que o corpo. Porque cada membro do corpo tem que servir ao corpo. Para edificar o corpo, e que tem profetas, evangelistas, pastores, mestres, para edificar o corpo. Para servir no corpo a Cristo. E agora fala mais. Primeiro falou de que somos servidores. Dice, do qual, do corpo, fui constituído ministro conforme. Como foi constituído ministro? Qual foi a maneira usada por Deus para constituir servidor do corpo a Paulo? De que maneira Deus faz estas coisas? Aqui diz como? Conforme o dom da graça de Deus. Então, Deus tem graça e dá. E do dom da graça de Deus, assim Ele constitui ministros no corpo. Não é algo natural, é algo sobrenatural. É algo que provém da vida e da graça de Deus. E sigue falando. E como é o assunto do dom da graça? E continua explicando. E diz, a mim concedida segundo... Como é concedido o dom da graça? Segundo a força operante do seu poder. Ou seja, quando o poder de Deus começa a operar em você,
lhe é concedido a você de Deus dom de graça, e dessa maneira você é constituído servidor do corpo. Não podemos servir ao corpo sem receber graça pela operação do seu poder. É a operação do poder de Deus que nos concede o dom da graça de Deus para nos capacitar para servir, para ser diáconos, ou seja, servidores de Cristo no seu corpo. E agora Paulo fica assombrado e diz: a mim? Nós podemos, como não, claro, eu tinha que ser. Não, Paulo ficou assombrado. A mim, o menor de todos os santos. Aqui Paulo foi descendo. Porque na epístola aos Coríntios ele falou que era o último dos apóstolos. Mas agora já escalou mais. Do último foi para o menor dos santos. Quando vai morrer lá, ele disse o pior dos pecadores. Ele foi crescendo, crescendo. Passou de último dos apóstolos, passou para menor dos santos, e de menor dos santos falou que era o pior dos pecadores. Imagina, o pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Isso que é graça. O pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Que coisa? Ele no começo, é humilde, o último dos apóstolos, a humildade. Mas aqui o menor dos santos virou de Saulo, nome de rei, a Paulo, que quer dizer pequeno, menor dos santos. E no testamento dele, falou que era o pior dos pecadores. Que coisa! Deus se vale dos piores pecadores para conceder graça, colocar em funcionamento seu poder e constituir estes pecadores em servidores do corpo, servidores de Cristo, lhe edificando um corpo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada, outra vez, aqui não existe mérito nenhum, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, e aqui possivelmente nós já colocaríamos o ponto. Que graça, pregar o Evangelho, que mais quer? Que mais quer? Ponto, Paulo, não, ele já não pode falar assim, não, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cada vez ele vai encontrando coisas novas em Cristo, inescrutáveis, insondáveis, duas traduções válidas da palavra no grego. Não se pode escrutar o fundo da riqueza de Cristo. Não se pode sondar, insondáveis, inescrutáveis riquezas de Cristo. Paulo não está falando assim o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma coisa pequena. Não, me foi concedida a graça de pregar aos gentios, não qualquer Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas. Quando já pensávamos que isto era tudo, vem saindo coisa nova. E agora já pensamos que novo, sai de novo, profundeza de Cristo. Quantas vezes na história da igreja, nós os cristãos já temos firmado o último credo, o Evangelho completo, e depois o Senhor tem que completar de novo. Porque Ele vai dando mais de si mesmo, e a mesma Bíblia vai ficando mais viva, mais clara. A Bíblia não mudou, revelação nova não vem, mas a iluminação da revelação de sempre está vindo, e ficamos assustados pela graça de Deus. Bom, nós diríamos, ok, então agora sim vamos colocar ponto, não? Mas não colocou ainda, só vírgula, falou inescrutáveis, Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, só vírgula. Mas Paulo, você não é um ministro do Evangelho, que mais a parte do Evangelho você tem que anunciar? Tem alguma coisa a parte do Evangelho? Sim, porque ele acaba de falar no verso 6, que o Evangelho é o médio para o corpo.
O Evangelho não é o fim. O Evangelho é o princípio e o meio. O Evangelho é para começar. O Evangelho é para ser salvo, para ser constituído nova criatura e ser inserto no corpo e agora, como corpo, trabalhar. Então ele não pode parar no Evangelho, porque ele acaba de falar que o Evangelho é um meio. Então ele diz assim, verso 9. E, conjunção. Vou ler de novo o verso 8 para pegar o 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e, que mais, Paulo? Manifestar qual seja a economia do mistério. Isso também tinha que se fazer Paulo. Ele tinha que pregar o Evangelho. Cristo morreu por nós morremos com Cristo, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, Cristo ascendeu, Ele nos assentou com Ele em lugares celestiais. E agora, para quê? Para que somos salvos? Porque o Evangelho nos conduz à salvação. Mas a manifestação da economia do mistério nos explica para que fomos salvos. Porque às vezes nós colocamos o Evangelho como final. E o Evangelho é só o princípio da nova vida. E é o meio que Deus usa para edificar para Ele um corpo, que como corpo tem uma missão. Então Paulo pregava o Evangelho e manifestava qual era a economia do mistério. Ou seja, que existe uma economia de Deus, um arranjo administrativo de Deus que corresponde ao mistério de Cristo. Então podemos falar do mistério da economia divina, do arranjo administrativo do reino de Deus. Porque a salvação não é só individualista. Deus salva indivíduos, mas a salvação não é individualista. A salvação é corporativa. Por isso ele podia falar, bom, cada israelita vai comer uma pombinha. Não, não é assim. Desde o começo falou, vão comer por famílias um cordeiro. Por família, a família que tem que comer cordeiro. Na semente de Abraão serão abençoadas as famílias da terra. Ele não falou só os indivíduos, só as almas, mas ele falou as famílias da terra. Você vê que a salvação tem um sentido corporativo. Vamos encontrar, agora há pouco, vamos encontrar que Cristo se entregou a si mesmo pela igreja. Claro que Ele se entregou a si mesmo por mim. Ele morreu por mim. E Ele morreu por você. Você pode colocar seu nome, seu sobrenome, eu também. Mas Ele morreu pela igreja, para se apresentar uma igreja santa e sem mácula, nem ruga. A obra de Cristo visa conseguir a sua igreja gloriosa, não somente nos livrar do inferno. Claro que Ele nos livra do inferno, mas para quê? Para formar parte da sua igreja gloriosa, do casamento que o Pai tem planejado desde a eternidade para seu Filho. Isso que Ele está em vista, isso que Ele quer. Às vezes, nossa olhada, nossa percepção da expiação é muito individualista. E sim, claro, também Ele morreu por cada um de nós,
Ele pagou o preço por cada um de nós. Ele a cada um de nós perdoou, a cada um de nós livrou, a cada um de nós regenerou, a cada um de nós renovou. Mas vamos ver neste capítulo que tudo que ele está fazendo com cada indivíduo é para preparar a cada indivíduo salvo a encaixar, ensamblar na edificação do seu corpo. O trabalho dele com cada um de nós está visando a edificação do corpo. Por isso ele tem que tratar conosco, para ensamblar bem ajustados no corpo. Então ele sigue falando aqui que ele tem que manifestar também qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, a economia do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para quê? Para que tem que aclarar, tem que manifestar a economia do mistério. Porque não é suficiente só falar da morte de Cristo pelos nossos pecados na cruz. Só isso, e ponto. Por que não só isso? Por que não? Porque também insondáveis riquezas, porque também vírgula, porque também manifestação, esclarecimento da economia do mistério. Por quê? Diz aqui, verso 10, para que pela igreja, aí está o propósito eterno, aí está o lugar da igreja com Cristo no propósito eterno, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, e desde agora, não somente lá na nova terra, no novo céu, não, desde agora. E não somente em Jerusalém, e não somente na Judéia, e não somente na Samaria, e não somente até o último da terra, mas diz aqui, conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, a redenção é para ter um corpo, que é a igreja, para que a igreja manifeste nos lugares celestiais a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, mas Cristo se incorporou no corpo. E a Bíblia fala da multiforme sabedoria e da multiforme graça de Deus a se expressar no corpo. Nenhum de nós é suficiente para conter a sabedoria plena de Deus. É preciso um corpo, onde aquela plenitude possa estar cômoda. Se eu vou dormir com a pijama do meu menino, minha perna cabe dentro. Não posso, vou colocar aquela pijama, minha perna é muito gorda, não entra naquela pijama pequena. Pijama, existe essa palavra, pijama? Você me compreende? Eu preciso de uma pijama grande, sou gordo. Preciso de uma pijama como que eu entre cômodo aí. E assim, irmãos, a plenitude de Deus precisa de uma pijama muito grande. E essa é a igreja. Não precisa colocar mais sobrenomes. Tão pronto você coloque o sobrenome mais grande, reduziu a igreja. Que a igreja abrange a plenitude de Cristo e dos filhos de Deus. Então, o propósito eterno de Deus em Cristo, estabelecido em Cristo, em relação com a igreja, com a edificação de uma igreja santa, gloriosa, que esteja preparada para o casamento. Está escrito que Ele está preparando, Ele mesmo se quer apresentar uma igreja santa e gloriosa. E a graça de Deus profetizou
que lhe foi concedido a ela se preparar. Aleluia! Glória a Deus! Deus concedeu à igreja se preparar para o casamento. Tem profecia de muitas coisas já diante dos nossos olhos sendo cumpridas, mas as profecias acerca da igreja não tem que se cumprir também. Não tem que haver vencedores de igreja, não tem que haver uma esposa preparada, não tem que estar pronta, vestida para receber seu amado quando ele venha. Porque as coisas espirituais, irmão, não são somente naturais. Deus tem um propósito espiritual. Ele fala que Ele quer mostrar à igreja aos principados. E eles sim que conhecem muito bem. Até os demônios sabiam quem era Paulo. E quem era Jesus, claro. Mas vocês, filhos de Seba, vocês quem são? Eles não reconheciam aos filhos